a igreja que Paulo mais expôs os seus sentimentos, mas também foi a igreja que mais deu dores de cabeça para o apóstolo Paulo. A igreja de Corinto era uma igreja capaz de arrancar tanto orgulho como vergonha dos seus membros. Era uma igreja que, de um lado, era conhecida pela abundância dos dons, mas, por outro lado, também era uma igreja marcada por várias divisões internas. Uma igreja que, de um lado, queria avançar, queria fazer com que o evangelho fosse conhecido e que o perdido do lado de fora fosse alcançado, mas, ao mesmo tempo, do lado de dentro, aplaudia um caso de imoralidade sexual. Fica evidente com isso que a igreja de Corinto ela é composta por gente como a gente. Pessoas dadas às mesmas paixões, pessoas dadas às mesmas tentações, pessoas repletas de virtudes e também de estranhezas. Uma igreja que tinha problemas básicos, como na ceia, por exemplo. E nessa noite, onde a gente vai celebrar a ceia do Senhor, a gente vai meditar sobre quais as lições que Paulo quis ensinar para essa igreja e quais as lições para nós 2000 anos depois. Vamos ler o texto, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, que diz assim: Entretanto, nisto que lhes vou dizer não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto mais eu vou lhes falar e darei instruções. Vamos orar. Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado por essa oportunidade de estarmos com a tua palavra aberta para ouvirmos o que o Senhor tem para nos ensinar. Ilumina o nosso entendimento, abra o nosso coração e que possamos sair daqui, Senhor, crentes melhores. Glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Era muito comum, antes da ceia, a igreja se reunir para uma espécie de uma festinha, uma confraternização. E os lanches eram trazidos pela própria comunidade. Era a oportunidade de os irmãos mais ricos, os irmãos mais abastados daquela comunidade, darem a oportunidade dos irmãos mais desfavorecidos comerem uma coisinha melhor, um pastelzinho, tomar um refri, tomar um cafezinho gourmet. Mas o que estava acontecendo era, os mais ricos traziam esses alimentos. O problema é que ao invés deles compartilharem com esses irmãozinhos mais desfavorecidos,
eles mesmos que comiam. De modo que esses irmãos desfavorecidos, por vezes, passavam fome. Paulo, que havia elogiado a igreja no início do capítulo, agora no versículo 17 diz assim, por conta disso, nisto não os elogios, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. É interessante que o Jonathan Cruz, no seu livro Culto Público, ele nos lembra que enquanto a igreja se reúne em adoração, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo com nós. Alguma coisa está acontecendo entre nós e Deus. O David Clarkson diz que o culto público é a mais próxima semelhança com o céu. Mas aqui em Corinto, a reunião pública estava fazendo as pessoas saírem pior. A reunião, diz Paulo, estava fazendo mais mal do que bem. E a ceia, que deveria ser um sinal de unidade em Cristo, aqui na igreja de Corinto estava sendo um retrato de uma comunidade profundamente dividida. Por isso que Paulo, condenando, escreve nos versículos 20 e 21. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. A divisão que havia dentro da igreja de Corinto, para fora do prédio, a divisão que havia na igreja de Corinto, para fora da mesa do Senhor, fazia com que quando a mesa do Senhor fosse posta, aquilo fosse uma farsa. É por isso que Paulo diz, não é a ceia do Senhor. E sabe o que é o mais chocante disso? Que a igreja não está vendo o problema. Não é a igreja que está reclamando, mas é Paulo que precisa dizer à igreja que as coisas estão erradas. Para a gente fica a lição de que numa reunião pode haver pessoas, pode haver um prédio, pode haver um ministro, pode haver pão e vinho e mesmo assim pode não ser um culto. A gente lembra do que aconteceu com a igreja de Sardes. Era uma igreja que tinha fama de ser uma igreja viva, uma igreja vibrante, as pessoas passavam na frente, reclamavam da sua igrejinha local, eu quero congregar na igreja de Sardes, lá tem isso, lá tem aquilo, enquanto aos olhos do Senhor era uma igreja que estava morta. Se isso aconteceu na igreja de Corinto, se isso aconteceu na igreja de Sardes, se isso aconteceu em várias igrejas que ao longo da história serviram o seu tempo, foram bênção inclusive para várias outras comunidades e hoje nem existem mais, quanto mais para a nossa igreja. Por isso que o chamado do Senhor, enquanto nós, comunidade, parte do seu povo, é de fato glorificarmos a Deus em todas as áreas da nossa vida e que haja sempre unidade no ajuntamento do povo de Deus. Pois bem, vamos ver como que Paulo vai resolver esse problema na igreja de Corinto. E ele vai fazer isso a partir do versículo 23. E é interessante que Paulo poderia resolver isso de várias formas. Paulo tinha vários argumentos para resolver essa situação. Mas Paulo, e é interessante isso, que ele resolve contar uma história. Ele resolve, aliás, lembrar de uma outra ceia que havia acontecido. Paulo vai chamar Cristo para o centro da igreja. Olha só, a partir do versículo 23, o que diz. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vós, façam isso em memória de mim. Provavelmente Jesus está, junto com seus discípulos, na casa da mãe de Marcos, o mesmo que depois vai escrever o evangelho que leva o seu nome. Jesus está reunido com os caras ali, Jesus deu várias instruções para eles, algumas novas, outras ele reforçou aquilo que ele já havia dito nos últimos 3 anos. E paralelo ao que está acontecendo no cenáculo, todas as famílias em Israel também estão reunidas. E o que está acontecendo paralelo ao cenáculo? As famílias estão reunidas e o pai, chefe da família, vai contar uma história.
E o que ele vai contar é o milagre que acontece na libertação de Israel no cativeiro egípcio. Como que, através do sangue de um cordeiro derramado nos umbrais da porta, livraram os primogênitos da morte quando o anjo passou. Jesus no cenáculo, reunido com os discípulos, ao invés dele contar essa história, Jesus pega um pão. E Jesus pega o cálice. Ele pega o pão, ele parte o pão em vários pedaços. Isso é um prelúdio do que aconteceria horas depois com o seu corpo na cruz. E Jesus, pegando o pão, diz: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Eu acho muito legal, John Murray nos lembra que houve um na história, que é Jesus, e não precisa outro, que suportou o peso total do julgamento de Deus, levando todas as nossas transgressões, perdoando todos os nossos pecados, e que isso é o verdadeiro espetáculo do Calvário. Depois de ter ceado, versículo 25, Jesus pega o cálice e ele diz: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Jesus está dizendo: comam esse pão em memória de mim. Bebam desse cálice em memória de mim. Jesus reclama a nossa atenção de que participar da ceia, o que a gente vai fazer daqui a pouco, não é um mero ritual litúrgico, mas é a refeição de comunhão que atravessa toda a Bíblia. Ainda no Éden, Adão e Eva são colocados, e a gente pode imaginar o Éden, aquele enorme jardim, como uma enorme mesa posta diante de Adão e Eva, cheia de alimentos, cheia de árvores, cheia de frutos, e a ordem de Deus: vão, explorem, comam de todos os seus frutos. Ainda no Éden, comer fazia parte da comunhão e da obediência a Deus. Comam de todos os alimentos, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente sabe, a história é conhecida, e nós comemos do fruto que a gente não deveria comer, e a gente deve entender de uma vez por todas que o pecado que acontece ali no Éden nunca foi: como não como? Maçã ou laranja, gravata vermelha ou laranja. Ai, que pena, comi do fruto que não deveria comer. Ai, desculpa aí, Senhor, que Deus mal não tolerou o meu erro. Não foi isso que acontece. O que acontece no Éden é um ato de pura rebeldia. O que a gente faz no Éden é nós negarmos definitivamente a comunhão que havia com Deus. Mesmo Deus, como diz o Sproul, havendo dado provas suficientes de que ele era um Deus bom, digno de confiança, mas nós o desobedecemos. A refeição fazia parte da comunhão com Deus, e essa refeição ela fica ausente. Há um tempo de silêncio. E ela retorna no livro do Êxodo com as ofertas pacíficas. E é muito interessante como o que acontece aqui no cenáculo com Jesus ecoa os mesmos padrões de Êxodo 24, que é um dos momentos mais solenes da história de Israel. O povo havia recebido a lei no Sinai, e aí diante de Moisés jurou obediência. Moisés constrói um altar, Moisés oferece sacrifícios, Moisés, aspergindo sangue no povo, diz: este sangue é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês. Depois a gente tem Moisés, Arão, Nadab e Abiú subindo e viram Deus, mesmo à distância, e depois comeram e beberam. Então o que a gente tem em Êxodo 24 é um povo sendo unido a Deus por meio de uma aliança que é legitimada por sangue, e a gente tem pessoas vendo Deus, o Deus que em Êxodo 24 não estende a mão, comendo e bebendo. Na ceia, nós não temos Deus à distância, mas a gente vê Deus sentado à mesa. A gente vê Deus partindo o pão, a gente vê Deus oferecendo o cálice e participando da refeição. A história bíblica que começa com um banquete no Éden, que foi perdido por culpa nossa, termina com um banquete restaurado em Apocalipse 19, como foi lido pela graça de Deus. E a ceia do Senhor é o elo central dessa narrativa. É o ápice da comunhão entre Deus e o seu povo. É o fio que costura a história bíblica desde o Éden, passando pelo Êxodo, passando pelas festas em Israel, chegando em Cristo
e apontando para a nova criação. E é o sangue de Jesus que inaugura essa nova aliança. Também não é novidade. Já havia sido profetizada pelo profeta Jeremias há mais ou menos 700 anos antes, que diz: porém a minha lei no íntimo deles, e a escreverei no seu coração. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Que Deus é esse e que momento é esse? Se lá no livro de Êxodo, capítulo 24, tem as pessoas participando, comendo e bebendo, e vendo Deus à distância. Aqui no cenáculo, é o próprio Deus sentado com eles. É o próprio Deus partindo pão. É o próprio Deus oferecendo o cálice. É o próprio Deus participando da refeição e apontando para aquilo que ainda vai acontecer com as bodas do Cordeiro. E quando a gente participa da mesa do Senhor, quando a gente participa desse momento, a gente anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quando a gente participa da ceia do Senhor, a gente recorda da morte de Cristo em favor dos pecadores arrependidos. O pão que a gente come, nós lembramos do corpo do Senhor Jesus que foi morto em favor do pecador, enquanto o vinho nos lembra o sangue de Jesus que foi derramado para fazer expiação pelos pecados do crente. E a ceia é para deixar de fato vivo na nossa memória o sacrifício de Jesus na cruz e a satisfação que esse sacrifício proporcionou para os pecados. E quando a gente participa da ceia, final do versículo 26, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então há um anúncio horizontal, onde a comunidade que participa da mesa do Senhor, ela comunica uns para os outros. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por você. Sabe por que você não vai eternamente sofrer no inferno? Porque Jesus pagou pelos teus pecados. Sabe por que lá no inferno, nós, seres criados à imagem e semelhança de Deus, que por conta do pecado, nós erramos, nós nos rebelamos, agora, ainda assim ficamos com resquício da imagem do Senhor, do nosso Criador, enquanto no inferno as pessoas estarão despidas disso. Totalmente entregues aos seus desejos carnais, totalmente entregues na sua maldade. Tudo aquilo que havia de bom nelas agora não existe mais, e sendo eternamente atormentados. Sabe por que isso não vai acontecer com nós? Porque Jesus morreu por nós. Porque Jesus, pela sua graça, nos chamou. Não porque nós somos melhores do que os outros, mas porque ele quis. Porque ele se entregou naquela cruz, não como um fracassado, não como alguém que não tinha poder para fazer outra coisa, mas ele vai pela própria vontade. Deliberadamente ele marcha pelo triunfo da cruz, mostrando que ele tem poder sobre tudo e sobre todos, que o diabo não tem poder sobre nada. É por isso que a gente não vai para o inferno. Segunda lição. Sempre haverá um povo aqui na terra fazendo isso. Enquanto os céus não se rasgarem e Jesus não voltar em glória, impérios que se levantaram, se levantam e ainda vão se levantar para tentar acabar com o cristianismo, zero surpresa, eles não vão conseguir. O máximo que eles podem é machucar a noiva. O máximo que eles podem é ferir parte da noiva. Mas eles jamais vão conseguir acabar com a noiva. O casamento vai acontecer. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E enquanto Jesus não vem, sempre haverá esse povo lembrando da sua morte, do seu sacrifício. E meus queridos, enquanto há pão e vinho na mesa, há esperança para o pecador. Enquanto há pão e vinho na mesa, não se desespere, ainda dá tempo.
Enquanto há pão e vinho, Cristo continua chamando e atraindo o seu povo com força irresistível e chamando pessoas dos 4 cantos da terra. Mas haverá um dia que não haverá mais oportunidade. Enquanto isso, que a gente venha de fato entender que a maior necessidade da nossa vida é de fato nos entregarmos a Cristo. Reconhecê-lo como o Salvador da nossa vida. Entender que não há nada mais urgente, mais prioritário do que nós o amarmos. Vivermos para Ele. E que a nossa vida seja um instrumento para a sua glória. Isso nos mostra sobre a urgência do Evangelho. Que a gente deve pregar para as pessoas que ainda não entregaram sua vida a Cristo. Nós devemos ofertar o Evangelho a todas as pessoas. Esse é o chamado da igreja. E que a gente venha fazer isso em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Quero orar com os irmãos. E na próxima ceia a gente termina o texto, entendendo que é chegar indignamente às mesas do Senhor. E que nesse momento de reflexão a gente venha de fato a fazer esse autoexame e dizer: Senhor, perdoa, porque eu não estou sendo o crente que eu deveria ser. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes eu tenho pensado aquilo que eu não deveria pensar. Perdoa, Senhor, porque várias vezes eu tenho dito aquilo que eu não deveria falar. Perdoa, Senhor, porque eu tenho amado o descrente muito menos de como eu deveria amar. Perdoa, Senhor, porque eu tenho amado a igreja muito menos de como eu deveria amar. Perdoa, Senhor, porque eu tenho servido menos do que eu deveria servir. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça. Obrigado pelo sacrifício feito na cruz do Calvário, o qual nos deu vida e vida eterna. Que não haja mais nada, Senhor, na nossa vida que possa obstruir esse relacionamento contigo. Nós oramos, Senhor. Nós viemos a identificar tudo aquilo que tem sido pedra de tropeço, tudo aquilo que tem sido uma barreira, para que de fato venhamos a nos lançar nos teus braços. Para que de fato, Senhor, venhamos a confiar a nossa vida a Ti. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes não temos vivido assim. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes temos vivido como se nós fôssemos a nossa própria solução. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes temos confiado nas nossas próprias forças. Mas a gente não quer viver assim, Senhor. Perdoa-nos. Que Teu Espírito possa nos dar força, nos encorajar, Senhor, nessa caminhada. Queremos glorificar o Teu nome acima de tudo. Queremos, Pai, ser grato mesmo diante das dificuldades que todo mundo tem. Que o maior problema que havia na nossa vida não são os boletos a serem pagos, mas foi o boleto do pecado que foi pago, exposto naquela cruz. O extrato de dívida que havia contra nós foi pago. Pago pelo Teu sangue inocente. O Senhor nos substituiu naquela cruz. O Senhor que experimentou da ira de Deus em nosso lugar. O Senhor que tomou os nossos pecados e as nossas transgressões. O Senhor, sendo justo, imputou a sua justiça em nós, de modo que quando Deus nos olha, somos chamados de justos, justificados. Que essa verdade, Pai, possa fluir na nossa alma. Que possamos, Pai, em nome de Jesus, entender a profundidade do que significa isso. Que não venhamos a correr o risco de nos auto-enganar. Que não venhamos a correr o risco de nos auto-sabotar, Senhor. Enquanto os elementos estão postos à mesa, ainda dá tempo de nos arrependermos. Em nome de Jesus, Pai, é isso que nós queremos. O maior desejo da nossa vida é um dia ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai. Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a maior vitória do crente. Esse é o grande triunfo do crente.
E que essa verdade, Pai, ela possa ser impressa na nossa vida, na nossa alma, não guardada no porão da nossa vida, mas exposta todos os dias diante dos nossos olhos. Nos dê, Senhor, ousadia para revermos a nossa agenda, as nossas prioridades, o que a gente tem feito com o nosso tempo. Que o Senhor traga, Senhor, a nós a consciência disso. Que possa haver aquele choro do arrependimento diante de Ti pelas nossas falhas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque foi o Senhor que nos escolheu. Não havia mérito em nós. Não havia nada em nós que pudesse atraí-lo para nós. Não havia bondade alguma no nosso coração. Não havia alguém que fizesse o bem. Mesmo assim o Senhor nos amou. Mesmo nós mergulhados nos nossos pecados, mesmo nós mergulhados nas nossas transgressões e iniquidades, mesmo nós amando isso e não desejando sair disso, o Senhor nos resgatou. O Senhor nos buscou. O Senhor nos deu uma nova identidade, um novo propósito, um destino eterno contigo, junto com os teus santos. Aqueles que desde o início da história o Senhor foi chamando. E um dia toda essa gente estará reunida. Que a Nova Jerusalém possa ser desejada por cada um de nós. Que viemos a amá-la não porque lá não haverá boleto para pagar, não vamos precisar acordar de madrugada encarando o frio para trabalhar, mas porque o Senhor estará lá. Todo o seu povo estará lá. Todos pecadores perdoados e lavados pelo teu sangue. Em nome de Jesus, Pai. Só queremos te amar acima de todas as coisas.